Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais um culto. Nas terças-feiras o culto tem um propósito mais voltado para a doutrina, não é? Mas para iniciarmos então, vamos nos colocar de joelhos, os que puderem, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida nesta hora, pedindo, Senhor, perdoa nossas falhas, transgressões, renova a nossa comunhão contigo, porque queremos neste culto louvar, glorificar o teu nome e aprendermos mais de ti. Dá-nos a tua bênção, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, vamos louvar ao Senhor, o hino vai ser projetado, mas cante também esse louvor em sua casa. Vem, Senhor, visita tua vinha, que plantaste em nossas vidas com tua destra. Vem, Senhor, visita tua vinha, que compraste com teu precioso sangue. Vem, visita-me, ó, vem, purifica-me. Sonda o meu coração e dá-me o teu santo perdão e faz-me repousar em ti, Senhor. Quero ser, Senhor, teu céu amado, pois confio em teu poder, ó meu Jesus. Poder que para mim é infinito e é dado a todo aquele que em ti crê. Visita-me, ó, vem, purifica-me. Sonda o meu coração e dá-me o teu santo perdão e faz-me repousar em ti, Senhor. E faz-me repousar em ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, já temos louvado ao Senhor, temos apresentado a Ele a nossa gratidão. Vamos agora à palavra que o Senhor tem separado para nós, que está na Epístola de Judas, no verso 1º e 2º. O texto será projetado para os irmãos. E diz assim, então, a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando nós falamos da Epístola de Judas, nós estamos falando de uma profecia do momento atual, ou seja, de uma carta que foi escrita, uma epístola, melhor dizendo, que foi escrita com um conteúdo profético para os nossos dias. E nós percebemos da maneira com que Judas escreve a ação do Espírito Santo, ou o relacionamento do Espírito Santo com a igreja. Por que digo isso? Pela maneira amorosa, carinhosa com que esta epístola é escrita. E também, ao mesmo tempo, traz um alerta.
Judas que escreveu esta epístola não é o Iscariotes, mas sim o irmão do Senhor Jesus, que apesar disso se coloca como ele é na realidade, servo de Jesus Cristo. Então nós falamos antes, não é, a respeito de uma linguagem meiga, afetuosa, amiga, simples, do bom pastor, falando com todo amor à sua igreja, a igreja amada. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Cantares de Salomão, que temos abordado já durante um bom período na escola bíblica, temos alcançado ali revelações extraordinárias, a mesma expressão de amor e de carinho, amiga minha, querida minha, formosa minha, porque é assim que o Senhor revela a sua igreja, ou seja, é o tipo do relacionamento do Senhor Jesus com a sua igreja. Vejam que o verso primeiro que lemos diz assim, conservados, ou seja, preservados. Por que essa observação? Porque a igreja ela é constituída de fiéis que não se deixaram contaminar com tudo aquilo que está ao seu redor, com tudo aquilo que está no mundo. Porque a própria palavra nos diz, o Senhor dizendo, estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. O nosso reino, nossa pátria é celestial. E por conta disso, é a linguagem dirigida àqueles que se preservaram, que mantiveram a fé, que têm retido a sã doutrina, os ensinamentos do Senhor. Então, conservados por quem? Por Jesus Cristo, não é? Ou seja, é o Jesus vivo, revelado, que está presente no meio da igreja. E porque ele está presente no meio da igreja, através da ação do Espírito Santo, isto faz com que a igreja não seja maculada, não se permita ser maculada. Por que isso, meus irmãos? Preste bem atenção, porque a revelação, ela elimina, expurga da vida da igreja, dia a dia, aquilo que não é do Senhor. Então, a igreja que vive na dependência do Espírito Santo, ela sabe de uma coisa, ela só vive, experimenta e pratica o que vem do alto, o que vem da eternidade. O verso 2 diz assim, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Por que multiplicados? Porque hoje a graça do Senhor se manifesta no meio da igreja de tal forma que em todos os atos do nosso culto, em todos os atos da nossa vida, como membros de um corpo vivo, se manifestam a ação gloriosa do Senhor, mas de uma forma extraordinária e maravilhosa. Nós poderíamos tomar, por exemplo, aqueles que comungam conosco, ou seja, a igreja que se reúne, ou aquele que um dia como visitante foi à casa do Senhor, não é? O nosso culto profético. O que é o culto profético? É um momento, chamamos de culto profético, um momento que antecede o início do culto, onde nos reunimos para buscar do Senhor o que Ele quer tratar com a igreja. Ali o Senhor concede dons espirituais, sinais, direção acerca da palavra, o Senhor mostra, revela segredos, da necessidade de alguém, daquilo que está no coração de alguém, mostrando o quê? Que Ele está presente naquele culto. Essa é a graça se multiplicando. E o verso 3 diz assim, a respeito da salvação comum. O que é a salvação comum? O sentido da palavra comum aqui é a salvação que é operada no corpo. Nos lembramos, Jesus falando com a mulher samaritana, e ele disse assim a ela, é chegada a hora, ou seja, a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa palavra em espírito, no original hebraico, ou no caso do Novo Testamento grego, é em comunhão. Apenas para colocarmos aqui de forma correta, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego. Então a palavra em espírito, no grego, é em comunhão, ter algo em comum. Que comunhão é esta? É a comunhão do corpo de Cristo. Temos comunhão uns com os outros e com o Senhor.
E, na verdade, podemos até dizer, só temos comunhão uns com os outros porque estamos ligados ao mesmo governo, estamos ligados ao Senhor. É por isso que aquilo que Judas queria apresentar, dentre outras coisas, era mostrar que o projeto de salvação é no corpo. É no corpo que ele se concretiza, porque conforme falamos em outra oportunidade, Cristo é o cabeça e o corpo é a sua igreja. Então fica claro, meus queridos, que não é a igreja que é salvadora. Jesus é o Salvador que está presente no meio da sua igreja. A unção dele, que é o governo do seu Espírito Santo, presente na vida da igreja. Não é isso? Por tudo isso, Judas, então, quer que a igreja compreenda que todos precisam estar no corpo. Porque quando nós falamos de corpo, falamos de corpo vivo, não é? E ele é vivo por quê? Porque o sangue circula nele. Há um outro texto também que eu gostaria de fazer referência, que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz que fé é um firme fundamento. E a palavra nos ensina a batalhar pela fé, ou seja, lutar pela fé. E quando este texto faz esta referência, o que significa batalhar pela fé? Fé como fundamento, direção do Espírito Santo. Aonde? Mais uma vez, no corpo. É por isso que é diferente daquilo que o cristianismo e as religiões professam, uma fé mística, uma fé cultural, uma fé histórica, de propósito humano. É por isso que o cristianismo hoje está perdido em uma série de conceitos, se tornou algo meramente racional e até um hábito, porque está fora do seu conceito original, que é este governo. Então, nós podemos dizer, meus amados, que batalhar pela fé é lutar para que a cada dia o Senhor esteja se revelando no meio da sua igreja. Para quê? Instruir, corrigir, não é? Abençoar, ou seja, para que a igreja caminhe na segurança de que está debaixo das mãos do seu Salvador. É por isso que o Senhor Jesus nos chama atenção para isso. Primeiro, para mostrar a situação que o mundo está, a corrupção do gênero humano, a inversão de valores para o errado, a moral, a honestidade, a sinceridade. Aonde estão? Eu tenho certeza que, falando isso, é como se você estivesse diante dos informativos, dos jornais, da mídia, que está hoje ao nosso redor, porque nós estamos vendo todos esses valores sendo duramente combatidos para serem destruídos ou extirpados da nossa sociedade. E com isso entra a mente do pecado. Quando falamos desta inversão de valores, a luta da carne, ou seja, da razão, contra as coisas do Espírito, a falta de temor, o desprezo à santidade, o sentido religioso em contraponto à revelação do projeto de Deus. O que é isso? Isso nada mais é do que a luta da mente deformada tentando atingir aqueles que têm a mente de Cristo. Mas nós podemos dizer, nós temos a mente de Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus. E toda a preocupação do Senhor com esta palavra, com a epístola de Judas, conforme disse, uma profecia para os dias atuais, a preocupação do Senhor é de que a igreja esteja muito bem orientada, alertada, para, primeiro, não se contaminar e, segundo, não participar das coisas que este mundo hoje está vivendo. E veja uma coisa, uma das grandes investidas hoje na vida do homem é a mente. Nesses últimos anos que temos vivido tantas tribulações, tantas lutas, o que mais tem sido atingido? A mente do homem. Não é? Os meios de comunicação hoje são ferramentas poderosas para isso, apresentando toda a sorte de sentimentos e de ações que trazem ao homem angústia, confusão, insegurança, temor.
A Epístola de Judas mesmo, recomendo a todos lerem apenas um capítulo, lerem depois, vão ficar mais bem situados, né? Fala de mundo dos homens alucinados. Nós vivemos hoje em um mundo onde encontramos os homens estão alucinados, são tantas coisas, são tantas interferências, a mente sendo atingida. Mas nós repetimos, para deixar bem gravado, a igreja é e será preservada enquanto aqui estiver pela revelação. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso o alerta. Quando Judas traz este alerta, é porque a ação do mal nesta hora não é apenas no mundo, mas tentando entrar na igreja que é corpo vivo, para fazer com que esta igreja perca as suas referências. Por isso, Judas diz ainda, não é? Na sequência do texto, porque se introduziram no meio de vós alguns. Por que essa expressão se introduziram no meio de vós? Porque o objetivo maior do mal que está estabelecido neste mundo é impedir que uma igreja seja arrebatada. Mas eu e você, meu irmão, podemos dizer, nada nos impedirá deste caminho. Nada vai nos impedir de seguir, nada vai nos impedir de estarmos na eternidade com o nosso Deus. Judas fala ainda daqueles que se escorregaram, né? Aqueles que se escorregaram para o vosso meio. É a versão francesa, que se introduziram, na verdade, né? Se introduziram. A versão francesa fala desta forma, dessa tradução. O que é isso? Conceitos que tentam ser introduzidos na vida da igreja. Conceitos para desviar o homem da sua fé. Aquilo que a palavra de Deus fala da apostasia. O que é apostasia? É o desvio da fé. Mas de quem? De quem está lá fora no mundo sem o Senhor? Não. Daqueles que estão vivendo o Evangelho. Tentando tirá-los da presença do Senhor. Tentando minar, contaminar a mente, atraindo o homem com as coisas deste mundo. E o grande alvo, veja bem, que nos preocupa muito, o grande alvo hoje, os jovens e os adolescentes. O que é que a sociedade hoje está recebendo de informações em relação à edificação moral, de valores dos jovens e adolescentes? O verso 7 da epístola diz assim, assim como Sodoma e Gomorra. E se você olhar lá a história de Sodoma e Gomorra, a igreja conhece, não é? A destruição que veio, por quê? Por conta da abominação e do pecado que estavam vivendo. Os dias de Sodoma e Gomorra, a contaminação era da carne. Mas hoje, a corrupção é da mente. A ação dos libertinos, que é diferente de ser liberto. Eu e você fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Não somos libertinos, ou seja, aqueles que vivem de qualquer forma, sem valores, sem referências, fazendo aquilo que querem, muito pelo contrário. O que mantém a igreja no seu rumo, sabe qual é? Sabe o que é? É a total dependência e fidelidade àquilo que temos recebido do Senhor. O verso 12 e 13 diz assim, árvores sem frutos, ou seja, espiritualmente estéreis, não tem o que produzir. Estrelas errantes. Você olha uma estrela errante, ou seja, uma estrela cadente, aquele ponto luminoso que passa no céu e logo se apaga, ou seja, não tem direção, sucumbem logo. Manchas em suas festas de amor, ou seja, vergonha, nuvens sem água, não tem nada de bom para trazer. Levadas pelo vento, são instáveis no caráter, cada hora são atraídos por alguma novidade, por alguma coisa. Árvores 2 vezes mortas. Por que 2 vezes mortas? Repetindo, eu estou falando o que diz o verso 12 e 13 deste capítulo, desta epístola, não é? Árvores 2 vezes mortas, porque já estão morrendo para esta vida e estão já mortos para a vida eterna. Ondas impetuosas que escumam as suas sujeiras. Tem orgulho, alguns têm orgulho do que são. Não importa, cada um é senhor da sua vida, cada um toma a decisão que quer, mas a igreja fiel não. A igreja fiel, repito, tem governo, tem vida e tem um destino, não é isso? E o verso 20 traz os juízos. Os juízos já estão aí, já têm o seu lugar. Guerras, aonde estão? Toda parte. Pestes,
doenças sem cura, angústia, medo. E nós não estamos aqui para pregar, para trazer uma mensagem de pessimismo, de forma nenhuma, mas uma mensagem de alerta para você e para nós também, como a igreja. E Judas, nesta hora, se volta novamente para o seio da igreja para dizer: mas vós, amados. Isso é para lembrar qual é a nossa posição diante dele. Sabe qual é a nossa posição diante dele? Somos amados. Sabe por que somos amados? Porque colocamos a nossa vida na dependência dele. Porque reconhecemos o sacrifício de Jesus para nos dar vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas hoje vivemos na dependência do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também uma condição para a igreja ainda, que a epístola traz: apiedai-vos de alguns, ou seja, dos vacilantes, dos duvidosos, daqueles que estão sem fé, mas aborrecendo até a roupa manchada da carne, ou seja, o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. O papel da igreja é receber aquele que vem. E quantos têm vindo nesta hora, desejosos de uma nova vida, de uma oportunidade, não de uma oportunidade para recomeçar tudo que já fez, mas de uma oportunidade para uma nova vida com o Senhor. A igreja é responsável por isso, por recebê-los e através do seu testemunho apresentar a eles esta nova vida. E o apelo final da epístola de Judas diz assim: conservai-vos. Conservai-vos. Meus queridos, a luta da igreja é esta: sermos conservados por Jesus Cristo, sermos conservados pelo seu amor, sermos conservados pelo governo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque há uma promessa maravilhosa que diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós podemos dizer que temos uma nova forma de vida. Nós podemos dizer que o juízo de Deus se revela ainda hoje, operando através da salvação, porque quando a salvação de vidas, fica claro o juízo estabelecido. Para aquele que crê, vida. Para aquele que não crê e rejeita, morte. Para aquele que crê, vida eterna, se permanecer na fé. Para aquele que não crê, a morte eterna. Já estáis condenados. Mas eu e você renovamos todos os dias nosso voto diante do Senhor. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, ou que está iniciando os seus passos, ou que deseja ter uma experiência com o Senhor, há um convite do Senhor para você nesta hora. E o convite é: deixando as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para o alvo da soberana vocação que o Senhor preparou para nós, a salvação, a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos glorificar ao Senhor com um hino. Por
Seja louvado, seja bendito o nome do nosso Deus. Como é bom, meus irmãos, adorarmos ao nosso Deus. Depois de recebermos uma palavra da parte dele, isso não vem do nosso intelecto, mas vem da revelação do Senhor para preservar a igreja fiel para a sua eternidade. Nós vamos orar terminando este culto, mas antes queremos deixar para você algumas informações importantes. Há um QR Code a ser projetado, e você pode colocar a câmera do seu celular ali para você fazer a inscrição no nosso canal do YouTube, para receber as informações dos nossos cultos. Temos cultos diários transmitidos pelas nossas mídias, pelo YouTube, temos uma programação completa, além dos nossos cultos nas igrejas. Temos também o número 0800, você pode ligar 24 horas do dia para uma oração, uma necessidade. Existe um grupo de irmãos ali que vai orar por você, vai lhe atender. Há um outro número também para ligações vindas do exterior. Se inscreva no nosso canal, faça ali a confirmação para receber as nossas informações. Você é convidado a participar conosco sempre que puder e a procurar uma igreja mais próxima da sua casa, e nós teremos uma grande alegria em recebermos você ali. Vamos orar então, terminando este culto. Senhor amado, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome por mais esta oportunidade na Tua presença. Te glorificamos, ó Deus, porque a Tua palavra viva é que tem mantido a Tua igreja de pé todos os dias, na certeza de que estamos caminhando rumo à Tua eternidade. E por isso nós Te adoramos, nós Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e até a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.